Boa noite. Boa noite. É uma alegria grande estar aqui neste grupo. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Raquel Carpenter, sou fundadora da comunidade Água Viva, missionária há 19 anos, sou celibatária, terapeuta de família. O nosso carisma, a nossa missão é levar esta reconciliação, resgatar a dignidade dos filhos de Deus. E o Senhor nos deu um instrumento chamado cura interior. É um instrumento, é uma graça, é um dom que Ele nos deu para este ministério, para esta missão de resgatar os filhos de Deus. E é isso que o Senhor nos convida nesta noite, a mergulharmos um pouquinho nesta cura interior. Então eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 14. Mateus, capítulo 8, versículo 14. Amém? Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. O Senhor nesta noite quer dizer a você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos vivido neste mundo e não temos colocado toda esta graça, toda esta dimensão dentro da nossa história. O Senhor Jesus, Ele se encarnou, assumiu a nossa carne, para que eu e você fôssemos livres. Ele assume a nossa carne, para que eu e você fôssemos curados. Ele assume a nossa carne, para que eu e você fôssemos felizes. E infelizmente o mundo tem nos deixado, a nós cristãos, tem nos deixado atordoados. São tantas coisas que temos passado, são tantas coisas que estamos passando, que muitas vezes se torna difícil olharmos para uma palavra dessa e acreditar que este Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Dentro do meu ministério, eu passei por um momento de grande crise e preciso partilhá-la com vocês. Em vários lugares que eu passava, eu ouvia as pessoas proclamando curas. Eu ouvia se falar da cura. Em muitos momentos, eu não via nada. Eu não via nada acontecendo. Lia livros, ia até atrás daqueles autores, porque falavam que eles faziam altas curas. Eu ia atrás. Porque se Jesus me chamava ao ministério de
tinha que saber. E eu ia, e não via nada. Ia ao grupo de oração e eram proclamados: Deus está curando isso, Deus está curando aquilo. E eu dizia: gente, sabe, é verdade? Não, nós não estou acreditando mais em nada. E eu entrei numa profunda crise de fé. Esse Deus cura mesmo? Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus, afinal, que eu tenho seguido há tantos anos da minha vida? Há tantos anos da minha vida eu larguei tudo, todo o meu futuro, a minha profissão, tudo que tinha, a minha casa, os meus bens, para segui-lo. Quem é esse Jesus? E eu cheguei no momento de quase duvidar. Quase. Até um dia, que já partilhei aqui nesse grupo, que Deus me deu uma graça. Eu peguei a palavra, um momento da minha vida de grande enfermidade, onde eu já não tinha mais para onde ir. Eu peguei a palavra e disse para Deus: olha só, eu não ando, eu não posso mais pregar, eu não posso mais falar, eu não posso mais nada. Mas uma coisa, Senhor, eu quero te pedir: não a cura. Eu quero crer na palavra. Eu quero acreditar na tua palavra. Eu quero acreditar que tu és o Deus vivo. E se a tua palavra está dizendo que o Senhor assumiu as nossas dores, que o Senhor carregou, se o Senhor está dizendo lá em Hebreus 13 que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, se o Senhor entrou na casa de Pedro, se o Senhor fez tantas coisas, dai-me a graça. Dai-me a graça de entender isso. Dai-me a graça dessa palavra entrar na minha vida. Doa o que doer. E realmente, naquele dia, Deus me deu um grande entendimento, e é esse que partilho com você. Eu estava seguindo um Deus histórico. Eu ainda não tinha tomado a dimensão de quem é Cristo. E Cristo na minha vida, Cristo por inteiro na minha vida, Cristo ainda estava pela metade na minha vida. A partir do momento que eu disse então: Senhor, no fundo de mim existia grandes crises de fé. E essa foi apenas um estupim. Porque no fundo eu não me achava amada. No fundo eu não me achava digna do teu olhar. No fundo eu não aceitava que o Senhor morreu na cruz foi por mim. No fundo eu não achava que a salvação podia entrar na minha casa. No fundo, sendo sincera no extremo, eu realmente não acreditava que este Jesus veio para mim e só para mim. Eu não acreditava que esse Jesus podia entrar e fazer algo na minha vida. E naquele dia, dentro do meu quarto, sem que ninguém pusesse as mãos sobre mim, não rezasse sobre mim, não veio nenhum grande, poderoso missionário para impor as mãos. Mas naquele momento, eu pude olhar para a palavra e dizer: Ele carregou todas as enfermidades. E eu fui deixando o Senhor curar a minha história profundamente. E ouvir o Senhor dizendo para mim: foi por
entrar na tua casa. Nessa noite o Senhor quer entrar na tua casa. Mas Deus já me dizia que aqui neste local existem pessoas que estão com essa crise de fé e não creem que o Senhor veio para você. Não creem nessa verdade que Deus nos criou para ser livres, para sermos felizes. Deus nos criou para a liberdade, Deus nos criou para a vida. Deus não nos criou para a doença, Deus não nos criou para o sofrimento, Deus não nos criou para o vale de lágrimas, meus amados. Nós não podemos aceitar esta pregação terrível que tem sido feita. Nós cristãos não podemos viver o nosso dia simplesmente empurrando e pensando que o dia de amanhã pode ser melhor. Você e eu temos uma promessa para hoje. E eu, infelizmente ou felizmente, vou ser ousada aqui com você. O Senhor te chama a assumir o Cristo por inteiro na tua vida hoje. Assumir o Cristo por inteiro. E esse Cristo por inteiro tem o poder de, num simples momento de oração, tocar a sua história. A cura interior é diferente de oração de cura. Uma oração de cura, Deus vai curar aquilo que está acontecendo no dia a dia, uma mágoa atual, um momento atual. A cura interior, o Senhor deseja levar-nos a passear pela nossa história. O Senhor deseja entrar na nossa história e fazer uma transformação completa. Não é num apenas um momento, mas o Senhor deseja entrar e pegar assim, olha, desde a sua gestação até o dia de hoje, e fazer uma profunda restauração. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes nós temos e estamos sofrendo por traumas, por marcas profundas da nossa história. E nós precisamos deixar Jesus entrar no profundo da nossa história. Em uma dessas missões ao longo desse Brasil que Deus tem nos levado, estava pregando num retiro de cura interior para mulheres, numa cidade onde o índice de suicídio é altíssimo. Um índice altíssimo. A cada 10 mulheres, 5 se matam por suicídio. Praticamente as famílias daquela cidade têm uma pessoa que se suicidou. E eu estava pregando para mulheres num retiro de cura interior. E de repente fomos convidando para que Deus entrasse na vida, na história. E esta mulher teve coragem de assumir o Cristo por inteiro. Esta mulher tinha uma tristeza profunda e ela não conseguia se relacionar com a mãe. Tinha uma dor, uma mágoa, uma ausência de mãe, e ela não tinha relacionamento com a mãe. Sempre achou que a mãe não a amava, sempre achou que a mãe não dava importância para ela. E essa mulher, durante um momento de oração, como que nós vamos fazer daqui a pouco, essa mulher foi deixando Jesus entrar na história dela e voltou com ela como ela era, bebezinho de colo. Mostrou a ela um quarto, um berço, e ela chorando dentro do berço, muito, e um som de martelo, e ela escutava aquelas marteladas como se alguém ali naquele lugar estivesse batendo no martelo. E
Isso tudo pela graça do Espírito. Aquela mulher, então, no fim da oração, ela via a mãe dela ao lado do berço chorando junto com ela. E alguém chegou e disse para a mãe dela: não chore, o seu pai morreu, mas você ganhou um bebê. E a mãe respondeu: eu não quero um bebê, eu quero meu pai de volta. Naquele momento, aquela menina que não tinha conhecimento dessa história, graças ao bom Deus, a mãe dela também estava no retiro. Ela chamou a mãe e disse: mãe, que história é essa? O que é isso? E aquela mãe em prantos, que tinha guardado essa história a todas as chaves, aquela mãe disse: filha, quando você nasceu, eu perdi o grande amor da minha vida. Meu pai era meu herói, meu pai era meu tudo. E nós não tínhamos dinheiro. E aí, os amigos, vizinhos, pegaram as madeiras e começaram a construir o caixão do seu avô na sala de casa. E eu ouvi os seus gritos e ouvi as marteladas que estavam montando aquele caixão. E a única coisa que eu pensava era: eu quero meu pai. Eu era muito nova. E naquela hora a mãe chorava e dizia: filha, me perdoa, porque eu não tinha noção que isso tinha te marcado tanto. Ela: mãe, eu sempre achei que você não me amasse, mas hoje eu entendi, você estava perdendo seu pai. Não era porque não me amava. Aquela menina, durante 40 anos, não era uma menina, 40 anos da vida dela, ela e a mãe não se falavam, porque ela sempre achou que a mãe não dava importância para ela. Mas para aquela mãe, todas as vezes que olhava para aquela filha, era a lembrança da morte do pai. E o choro da filha era a lembrança das marteladas quando montavam o caixão. Às vezes a gente pensa que as coisas da vida não nos marcam, que o passado é passado e o passado fica escondido lá no passado. São muitas as pessoas que me dizem isso: Raquel, o passado morreu, o passado não importa. Meus queridos, o passado é o que explica o teu presente e é o que vai dizer o seu futuro. Aquele que finge que o passado morreu não consegue entender as coisas do seu presente e não resolverá os problemas do seu futuro. Não adianta a gente pensar que o passado morreu. Uma outra mulher dizia para mim: mas Raquel, durante anos eu acreditei que o passado era passado. Vivi a minha vida muito bem. E por que agora, nessa idade, eu estou sentindo isso? Aquela mulher estava tentando suicídio, tinha uma estrutura linda, uma família linda, dinheiro, condições, tinha tudo. E ela dizia: Raquel, eu vivi a minha vida inteira muito bem, sempre fui uma mulher alegre. E por que de repente isso se abateu sobre mim? Porque o passado não fica no passado. Se existir qualquer coisa, ele sempre está aberto e tudo pode cutucá-lo, e uma hora ou outra ele será cutucado. Por quê? Porque ele faz parte de você, ele faz parte de mim. É a nossa história. E Jesus precisa entrar na nossa história. Essa marca deste bebezinho, você pode me perguntar: mas como é que essa mulher, sem saber dessa história, em uma simples oração, o Espírito Santo revelou para ela esta marca, este trauma? Sim,
que dizem: Raquel, mas por que eu não sou curada? Por que eu não sou curada? Porque muitas vezes precisamos de força, coragem, energia para deixar Deus entrar na nossa história passada, que às vezes já está fedendo. Porque às vezes, como Lázaro, né, como a família de Lázaro, a gente botou uma pedrinha lá e diz: agora já era, já está fedendo, já está enterrado. E a gente não quer que mexa. Às vezes consciente, às vezes inconsciente, não queremos que mexa. Não queremos sentir, não queremos chorar. Eu tinha uma paciente que ela sempre vinha para a terapia muito maquiada. Muito maquiada. E ela ia para os retiros muito maquiada. Um dia ela me disse: doutora, sabe por que eu venho de maquiagem? Disse: linda para me ver, só pode. Ela disse: é porque na hora que eu venho o choro, eu lembro que eu estou maquiada e não choro. Bom, aí sim, né? Eu disse para ela: ou você continua a terapia sem a maquiagem, ou você não continua. Porque se eu não estou disposta a deixar Deus entrar e a mexer na minha história. Alguns dizem assim: não, Raquel, mas meu passado é lindo, minha família é maravilhosa, sempre tudo muito bom. Mas por que eu tenho essa tristeza? Por que eu tenho essa doença? Por que eu tenho? Disse: olha, querida, ninguém tira nada do nada, a não ser que tenha sido um acidente, uma coisa repentina que tenha te acontecido agora. Mas nada vem do nada. Não, meu passado não tem nada não, não precisa nem mexer. Eu disse: bom, aí vai para um mágico. Jesus não é mágico. Se você perceber, a palavra diz que o Senhor bate a porta. Jesus, ele bate na porta. E ele precisa que a gente abra. Ele não sai entrando. Ele precisa que a gente abra a porta. Um dia trouxeram na nossa casa de missão uma criança com câncer de cabeça. Um tumor muito grande na cabeça. E na hora eu vi aquele desespero daquela família e disse: Deus do céu, o que é isso, Senhor? Pelo amor de Deus, reza, reza, reza. Sim, vamos rezar. Vamos todos rezar. Quando começamos a rezar, Deus me mostrava aquela criança no ventre da mãe. E eu fui perguntando, Deus ia me mostrando, e eu perguntei: quando vocês engravidaram desse menino, vocês estavam bem no casamento? Raquel, ele foi a bênção do nosso casamento. Eu falei: é? Por quê? Não, a gente já estava para se separar, mas aí Deus mandou esse bebê. Eu disse: tá. E aí, o que vocês disseram? Ela: não sei. Eu falei: olha, Deus me disse que vocês disseram que esse bebê era a salvação desse casamento. E eles disseram: foi isso. Realmente este bebê é a salvação do nosso, foi a salvação do nosso casamento. Eu disse: quando é que começou esse câncer na cabeça? Falei: vamos agora diagnosticar exatamente quando isso começou. Quando foi que ele começou a ter as primeiras crises? E aquela mãe entrou em pânico, chorando. Ela disse: Raquel, a primeira vez que meu filho teve uma convulsão, eu e o pai estávamos brigando. Eu disse: e depois? Depois a nossa vida virou pé de guerra. Falei: vocês estavam prestes a se separar? Ele: sim, mas aí veio a doença dele e isso nos uniu. Aí eu disse: bom, vocês disseram para esse bebê que ele veio para salvar. E esse registro está na cabecinha dele, por mais louco que vocês pensem. E ele vai fazer qualquer coisa, isso vai aparecer na vida dele de qualquer jeito, para
dor sumiu completamente. Hoje é um adolescente, quase jovem já. E é uma alegria a gente ver. Aquela criança já estava padecendo por uma coisa que aparentemente não era nada. Está dando para entender? São às vezes momentos da história da gente, do passado da gente, que trazem registros fundos, raízes profundas e que nos adoecem. E nos adoecem. Recentemente, uma senhora de 60 e tantos anos foi em um lugar que eu estava pregando só para me dar um testemunho. Ela dizia: Raquel, eu tive um problema grave no meu casamento durante anos, porque eu odeio cozinha. Eu odeio cozinha, porque eu não posso ver uma faca. Porque quando eu olhava a faca, parecia que eu ia fazer alguma coisa com aquela faca. E eu não conseguia, não podia ver uma faca. E eu fui para o retiro de cura de vocês deram na minha cidade. Aparentemente, terminou o retiro, voltei para casa e o primeiro desejo que me deu foi para a cozinha. E de repente, me viram na cozinha e disseram: oi, você na cozinha? E ela justamente estava com uma faca na mão, cortando, não me lembro mais o que. Ela disse: meu Deus, eu fui curada. E naquela hora ela disse: mas como eu fui curada? Um registro que ela viveu no retiro, mas não tinha dimensão que era aquilo que a bloqueava. Tinha dimensão, preste atenção. Aquela menina aos 10 anos de idade morava na roça. E a mãe a convidou para matar uma galinha. Alguém já viu como uma galinha morre? A maioria. Uma criança de 10 anos. E a mãe disse: você já está adolescente, mata essa galinha. E ela pegou a faca com toda a coragem e foi para matar a galinha. Mas não tinha coragem, ela ia muito fraquinha. A mãe dela: coragem, ela se batia a faca e a galinha berrava. E a mãe dela: vai, coragem, e ela não conseguia. E de repente a mãe tomou a faca da mão dela e flap! E ela sangrou. E aquela menina saiu correndo. Eu perguntei a ela: mas a sua mãe disse alguma coisa para você nesse dia? Não. Sua mãe brigou com você? Não. Raquel, nunca essa história tinha apagado completamente da minha mente. Eu não tinha dimensão. E até na hora que Deus mostrou isso para ela na oração, ela riu. Porque ela se recordou de uma história engraçada. E ela não sabia que ali naquele momento ela tinha decretado para ela uma impotência, uma incapacidade de ser uma boa cozinheira, de ser uma boa dona de casa como a mãe. Ela disse: eu nunca vou poder ser igual minha mãe. E mulheres de roça cozinham muito bem, né? Faz aquelas velhadas, aquela coisa. E naquela hora ela se determinou: não vou poder. E ela jamais imaginava que era aí que estava a vida. Nós não temos muitas vezes a dimensão do que é que nos bloqueia, o que é que nos adoece, o que é que nos mata. Um dia chegou para mim no Seminário do Amor um casal. Eles diziam: Raquel, nós engravidamos e o bebê morre. Engravidamos e o bebê morre. E nós fizemos o Seminário do Amor. E Deus é tão fantástico. Quando ela terminou o 5º dia do Seminário do Amor, o que você acredita? Ela estava grávida. E aí eu disse para ela: bom, vamos rezar então. Ela: mas eu estou com medo, e agora? Vai que eu perco o bebê. Eu disse: não vai perder. Vamos rezar. Vamos visitar qual é a raiz disso aí. E aquela menina voltou na infância dela, nos 5, 6 anos. Ela era muito travessa, muito bagunceira. E a mãe dela dizia:
desse jeito, você nunca vai ser uma boa mãe. Nunca vai ser boa mãe. E depois ela foi se lembrando, na adolescência, a mãe dela dizia: você não vai estar namorando nunca desse jeito. E aquela menina, todas as vezes que ela engravidava, a sensação dela: eu não posso ser mãe, porque a minha mãe dizia que eu não vou ser boa mãe. E o bebê morria. E aí nós simplesmente dissemos para ela: então vamos dizer agora, vamos cortar essa fala da sua mãe e vamos dizer para esse bebê que você será assim, mamãe. E começamos a rezar por ela, depois rezamos pelo bebê. E eu dizia para eles: agora expulsem o medo, porque vocês estão curados. Creio que Jesus visitou vocês. E nós tivemos a graça agora, com 3 dias de vida, recebemos a visita deste casal com a bebê. Eles disseram: aquele nosso bebê só saiu para 3 lugares: o hospital, os avós e agora aqui, para mostrar o milagre. Quando Jesus entra na nossa vida, é simples assim, meus queridos. Ele nos toca e a febre nos deixa. Mas nós precisamos crer que isso é para nós e que não precisamos ter medo. Ele entra na nossa história e Ele visita as nossas raízes. Vamos pedir a Jesus que visite a raiz desta angústia, desta tristeza, desta dor que você traz. Existe algo que você queira pedir a Jesus que visite, que te liberte no dia de hoje? Fecha teus olhos e vamos pedir então agora a Jesus que entre. Ele bate a tua porta. Ele bate a tua porta. Ele bate a tua porta. E Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer visitar as raízes. Visitar o seu passado, sua infância, sua adolescência, sua gestação. Em um instante, reze agora, pedindo a Jesus que visite. Mas é você que precisa abrir a porta. Diga para Ele aonde você quer que Ele vá. Qual é a raiz que você deseja que Ele te cure, que Ele te toque? Só você pode dizer. Às vezes você não entende por que isso apareceu. Senhor, eu creio tanto, e por que me aparece essa depressão agora? Há tantos anos na igreja. Senhor, toma essa doença que traz, visita a raiz. Não peça ao Senhor que cure tua doença, peça que Ele visite a raiz disso aí. Este sentimento de solidão profunda. Por mais que você diga: porque hoje eu não tenho ninguém ao meu lado. Peça a Jesus que visite as raízes. As raízes de solidão. As raízes da dor. Porque eu não engravido, porque eu não arrumo um namorado. Tudo isso pode ter uma raiz doente. Diga a Jesus: entra, Senhor. Entra e faz um processo de cura comigo aí. Faz um processo de cura comigo. Deixa o seu ministério cantando. Reze você. Apresente tuas dores ao Senhor. Apresente a sua história ao Senhor. Deixe que o Senhor veja qual é a tua história. Diga ao Senhor: visita, Senhor, hoje o meu passado. Visita, Senhor, o meu passado. Visita, Senhor,
Traga hoje aqui o meu pai, a minha mãe, os registros que tenho com eles, os sentimentos de não se sentir amado. Toca, Senhor, esta pessoa que está aqui, que tem muitas dificuldades de sentir que as pessoas que estão em volta se amam a ela. Senhor, abraça agora, abraça essa irmã que traz na sua história muitos momentos de abandono. Cura nesse momento, Senhor. Toca esta pessoa que tão cedo teve que dar respostas, que já na infância teve que ser adulta. Senhor, e tantas marcas ficaram aí, porque tão cedo já tantas responsabilidades. Toca nas áreas emocionais, Senhor, que ficaram abaladas. Nós te suplicamos neste momento, pessoas com seu sistema nervoso, Senhor, alterado, se sentem irritadas, qualquer coisa se irrita, é como se sempre estão reagindo, é como se sempre está sendo atacada. Senhor, cura agora de toda rejeição, de todo o sentimento de rejeição que tira a paz. Jesus passeia na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me balançar. Senhor, toca essa pessoa que está aqui e que traz um problema de estômago, um problema sério de estômago. Senhor, cura a gestação desta pessoa. Cura, Senhor, neste momento. De todos os gritos, as brigas que essa pessoa escutou de seus pais enquanto ainda estava na barriga de sua mãe. Visita, Senhor, a nossa gestação nesse momento. Traumas gestacionais. Cura, Senhor. Toca esta mulher que se sentiu, quando eu contava o testemunho, sentiu isso como se sentisse responsável pelo casamento de seus pais. E sente uma grande frustração, essa frustração a acompanha até hoje. Senhor, cura agora de toda a frustração que essa mulher não entendia que trazia. Toca, Senhor. Meu irmão, minha irmã, coloca para o Senhor, Ele não vai invadir tua história, Ele não vai invadir tua casa.
te abraçando e te reconciliando neste momento com a figura paterna. O Senhor quer te levar agora a um momento com o seu Pai. Que ruim foi a marca de ser pai, da paternidade. Jesus quer te agora curar profundamente na sua paternidade. Obrigada, Senhor. Cura-nos, cura-nos, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Se o Senhor te deu uma imagem, uma lembrança da sua história, diga a Ele: é aqui, Senhor, é aqui que está a raiz. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Não posso ir. Entra, Jesus. Cura-me aqui. Não tenha medo de deixar o Senhor enxugar tuas lágrimas. Não tenha medo de deixar Jesus olhar os detalhes dessa cena. Você que perdeu uma pessoa que você amava muito, e o Senhor está te levando até essa perda. O Senhor quer ir com você e te mostrar exatamente o que te feriu, o que te marcou aí neste dia. Às vezes você declarou aí neste dia que a sua vida acabou. E Jesus está dizendo para você: recolha, recolha a tua vida deste dia. Apague esta palavra, apague esta frase. O Senhor está reconciliando você nesse momento. Você está tendo a graça de dizer coisas que não pôde naquele dia. Não tenha vergonha de fazer isso. Sim, Jesus está aí com você nesse exato momento da sua história. E palavras que não foram ditas são como vulcões, são como doenças, são como câncer dentro de nós. Coloque para fora essas palavras que você nunca conseguiu colocar. Jesus está contigo. Ele vai arrancando essas raízes ruínas, raízes de culpa, raízes de dor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso Jesus nos mostra uma mulher que na gestação de sua filha ou de seu filho teve muita hemorragia e você ficou com muito medo de perder o bebê. E hoje você vê a sua filha trazendo muitos medos. O Senhor está te levando neste momento da gestação dos teus filhos. Não tenha medo de colocar agora o teu filho diante de Jesus.
Não tenha medo de colocar a tua filha diante de Jesus agora. E pedir que o Senhor visite essa raiz, esses medos profundos, esse medo da morte, esse sentimento iminente de morte. Que o Senhor corte agora esta herança. Neste mês do sangue de Jesus, que o sangue de Jesus possa lavar a tua filha, possa lavar você. Jesus também está tocando uma pessoa que tem alergia à medicação, a muitos medicamentos. Jesus está te curando neste momento de medos do passado, medos do passado. Jesus, Ele está te curando de medos de vício. Obrigada, Jesus, por tu estás entrando em nossa casa. O Senhor está nos curando. O Senhor está nos libertando neste momento. Obrigada, Senhor, porque estás visitando uma pessoa que sempre tem sentimentos de morte constantes, Senhor. Obrigada porque neste momento tu estás visitando raízes profundas. Obrigada, Senhor, pela libertação que o Senhor está dando neste momento. Obrigada, Senhor. Cura, Senhor, cura onde dói. Cura onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E eu te peço, Senhor, pela graça da celebração do teu sangue preciosíssimo neste mês. Lava-nos agora no teu sangue precioso, Senhor. Lava a nossa história no teu sangue precioso. Pede isso, você, meu irmão, minha irmã. Pede que o Senhor lave toda a tua história. Você que é mãe, que o Senhor lave teus filhos. Você que é pai, que o Senhor lave os teus filhos. Que todas as marcas, que todas as heranças sejam lavadas no precioso sangue de Jesus. Vai clamando, o sangue de Jesus nos lave. Que o sangue de Jesus nos liberte. Que o sangue de Jesus nos restaure. E que este mês seja mês de cura, seja mês de graça para nós. Mês de grandes libertações. Derrama, Senhor, sobre nós nesta noite o teu sangue, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Que o Senhor levou as nossas dores. E é pelo teu sangue derramado, Senhor. Então que este sangue derramado